Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Falaremos hoje sobre a grande santa, virgem e mártir, a Santa Filomena, nossa querida santinha, copadroeira de nosso apostolado. Nossa santa ficou por muito tempo escondida, desconhecida, e somente com as investigações nas catacumbas, a fim de descobrir os corpos dos santos mártires ali depositados durante as cruéis perseguições dos primeiros séculos da Igreja, é que foi encontrada a nossa santa, os restos mortais dela. Isso no ano de 1802, quando, por comissão especial do Papa Pio VII, procedeu-se a estas buscas no cemitério chamado de Santa Priscila. E no dia 25 de maio, então, no corredor ou rua chamada Via Salária, descobriu-se um nicho em cuja lápide, entre símbolos significativos do martírio, se lia a seguinte inscrição: Lumena Pax Tecum Fi, isto é, o nome de Filomena, dividido em duas partes, e no meio a fórmula Pax Tecum. À esquerda estava uma âncora pintada. No centro, uns flagelos guarnecidos de maçãzinhas de chumbo no meio de 3 flechas e uma vara rematando em pontas. À direita, uma palma entrelaçada com lírio, símbolo dos diferentes gêneros de tormentos que padeceu a Santa Mártir e de seu glorioso triunfo, indicada pela palma e pelo lírio. Removida a pedra do túmulo, acharam-se os preciosos restos da invencível heroína e junto à cabeceira um vaso de vidro de gaudíssimo, esbornecida em cima, cheio de sangue coagulado. Enquanto se ocupava em separar os fragmentos do vaso, as partículas de sangue que continham, as quais iam logo depositando em uma urna de cristal, observaram os assistentes que uma urna cintilava e despendia uma luz vivíssima. Surpreendidos com o fenômeno, aproximam-se para o examinar. Sua surpresa sobe de ponto ao verem que cada uma das partículas de sangue, antes escuro, se transformara em um corpo luminoso, parecendo, pela variedade de cores, um íris. Entre as testemunhas presenciais do prodígio havia as de muito saber e piedade, as quais, não podendo duvidar do que viam, se apressaram a glorificar a Deus, que se compraz em exaltar as vitórias e triunfos dos seus mártires. Ainda que este prodígio, logo ao tirar das catacumbas o corpo santo, fosse por circunspecção, fosse por secreto juízo de Deus, o que é certo é que o corpo de Santa Filomena ficou por então em Roma, obscuramente até o ano de 1805, em que foi exposto à veneração pública. Desde então, aquelas santas relíquias têm sido objeto da mais afetuosa veneração, e não se passa ano em que não refiram novos milagres alcançados por sua mediação. A fé tem crescido e no dia de hoje pode asseverar-se que se tem estendido por toda a cristandade. Sim, as santas relíquias, pois, foram transladadas para Nápoles e dali para Mugnano, onde a colocaram na igreja de Nossa Senhora das Graças. Logo que o Santo Corpo foi exposto à veneração dos fiéis no altar-mor, uma série não interrompida de milagres assombrosos, evidentes e públicos deram a conhecer aqueles felizes habitantes que, com os preciosíssimos restos de Santa Filomena, adquiriram uma benéfica protetora a quem aclamam unanimemente por sua taumaturga. A história desta Marte, nossa querida Santinha, conheceu-se por símbolos descobertos na lápide sepulcral e pelas revelações feitas por ela mesma a 3 pessoas diferentes,
as quais não se conheciam e que viviam muito distantes uma das outras. Não obstante isto, as declarações que as supracitadas pessoas depuseram, tanto de palavras como por escrito, concordam perfeitamente no fundo da história e até com os símbolos do epitáfio, dos quais deram uma explicação clara e satisfatória. Pois vamos conhecer um pouco da história desta santinha, pois revelada por ela mesma, como dissemos, a 3 pessoas diferentes. Uma das pessoas que relatam essa história, pois segundo as revelações que nós temos, é a Santa, a Madre Maria Luísa de Jesus. Ela traz esta história. Santa Filomena, pois, foi filha de um príncipe soberano de um estado da Grécia e de uma dama de elevado nascimento. Desconsolados por não terem sucessão, por não terem filhos, vendo a inutilidade de suas rogativas aos deuses, para obtê-la, deram ouvidos aos conselhos de um médico de Roma que estava ao serviço do paço chamado Público, que, movido certamente de luz superior, lhes falou da fé cristã, chegando a prometer-lhes sucesso se recebessem o batismo. Como era a graça de Deus que guiava as palavras de Públio, triunfou da vontade dos pais de Filomena. E uma vez que se tornaram cristãos, viram enfim realizados seus votos com uma filha que Deus lhe deu. Chamaram-lhe de Lumena, aludindo à luz da fé de que haviam sido fruto, e batizando-a puseram-lhe o nome de Filomena, ou Filamena, isto é, filha da luz. Grande era o amor que lhe tinha a seus pais, e tanto que não podiam separar-se dela um instante. Sucedeu que, vendo-se ameaçado de uma guerra injusta com que lhes acenava o orgulhoso Diocleciano, houveram de passar a Roma para se justificarem e trouxeram em sua companhia a pequena Filomena, de 13 anos de idade. Chegam à capital do mundo, fazem-se anunciar, e os 3 são admitidos à audiência do imperador. Logo que fixou os olhos na santa donzela, ficou tão cativo de sua formosura, que, voltando-se para o pai, disse-lhe que se tranquilizasse e que não temesse, pois que à sua disposição punha as forças do império em troca da mão de sua filha, com a qual queria repartir o trono. Deslumbrados os pais de Filomena com uma honra tão inesperada, acederam logo aos desejos de Diocleciano. E de volta a seu alojamento, forcejam por persuadir sua filha, por quantos meios lhe sugere a autoridade e a ternura paternal, a que se conformasse com a vontade do imperador e assim, pois, se casasse com o imperador. Foram vãs, pois, todas estas promessas. Debalde observava a donzela que fez a Deus voto de virgindade. Carícias, rogos, ameaças, tudo foi empregado para seduzi-la, mas em vão. Não, de maneira alguma, lhes dizia, primeiro Deus, depois vós e minha pátria. Meu reino é o céu. Levada à presença do imperador, recusou terminantemente a honra que julgava fazer-lhe. Convertido de amoroso em inimigo odiento, ordena que a açoitem cruelmente. Cumpriram-se as ordens do tirano fielmente. O corpo da santa era uma chaga viva, a ponto de Diocleciano temer que no tormento expirasse. Deu ordem, pois, de que a pusessem na prisão, e nesta prisão foi curada milagrosamente por 2 anjos. Sabido isto pelo imperador, manda atar-lhe uma âncora ao pescoço e arrojá-la assim ao rio Tibre. Mas Deus fez que a corda se partisse e que a santa sobrenadasse, ocasionando este prodígio a conversão de muitos gentios à fé católica.
No cúmulo do furor, manda o tirano que seja asseteada. Mas as flechas não puderam sair do arco. É indescritível qual a raiva do imperador, crendo a mágica, quer que as setas sejam colocadas ao fogo. Mas sucede o contrário. As flechas ferem os mesmos que as disparam, e assim morrem 6 arqueiros. Então grande parte do povo, movido de tantas maravilhas, confessou publicamente a Jesus Cristo. Receando que as conversões fossem em massa, mandou-a degolar sem demora. Santa Filomena voou ao céu a 10 de agosto, com 13 anos de idade apenas. Suas relíquias estiveram sepultadas por muitos séculos nas catacumbas, até que no princípio do presente quis Deus manifestá-las ao mundo, como já dissemos. Apesar do pouco tempo decorrido, desde então tem-se propagado o culto desta gloriosa santa de uma maneira prodigiosa por todo o mundo católico. E nossa santa, como dissemos, nossa querida santinha, pois é padroeira, copadroeira de nosso apostolado, e já vimos, já presenciamos, já recebemos muitos milagres, muitas graças pela sua intercessão. Assim, pois, pedimos a esta gloriosa Marte, tão amada de Deus, nossa Santa Filomena, que interceda por nós, que proteja nossas crianças, que proteja nossos jovens, que os abençoe e que possam ser preservados em sua inocência, que sejam ajudados a manter a castidade. Oremos. Gloriosa Santa Filomena, nós nos regozijamos convosco e com o poder que Deus vos deu para a glória de seu nome, para a edificação da Santa Igreja e para honrar os méritos de vossa vida e de vossa morte. Contemplamo-vos assim tão pura, tão generosa e fiel a Jesus Cristo e ao seu Evangelho, magnificamente recompensada no céu e na terra. Atraídos pelos vossos exemplos, na prática de sólidas virtudes, cheios de esperança à vista das recompensas concedidas pelos vossos méritos, nós nos propomos seguir-vos na fuga de todos os males e no compromisso de fazer em tudo a vontade de Deus. Ajudai-nos, ó grande Santa Filomena, com vossa poderosa intercessão. Obtende-nos, sobretudo, uma pureza inviolável, uma força de alma invencível a todos os ataques do demônio, uma generosidade que não se recuse a qualquer sacrifício por Deus, e um amor tão forte que não recuse perante a morte, pela fé de Jesus Cristo, pela Santa Igreja, pelo Sumo Pontífice. A estes favores nós os pedimos, com todo o fervor de nossa alma, ó Santa Filomena, que nos alcance as graças que temos necessidade. Pois Deus, tão bom, por quem derramastes vosso sangue, dando vossa vida, este Deus tão bom, que tantos prodígios realizou em nós por vosso intermédio, Deus tão bom que nos amou até a morte e até querer dar-nos na Eucaristia, Deus não recusará atender vossas preces em favor de nossos pedidos. Assim esperamos e pomos toda a nossa confiança nele e na vossa poderosa intercessão. Amém. Gloriosa Santa Filomena, rogai por nós.